Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do nosso Coronel Cardoso, presidente da Associação aqui do Estado de Oficiais do Estado de Goiás, e já aproveito, para agradecer o convite desse evento realmente excelente, para que a gente possa estar fazendo essa integração entre as nossas associações, entre as nossas polícias. Então, aproveito também para congratular todos os oficiais aqui militares de Goiás, os funcionários civis que também estão trabalhando no evento. Ao Coronel Marlon, agradeço também, Coronel, a presença, a importância do FENEM para os oficiais. A gente sabe da luta do FENEM nas últimas décadas, para falar a verdade, sempre em busca aí de estar vigilante aos nossos direitos, e foi fundamental para que a gente garantisse os direitos que nós temos hoje. E a vigilância continua, Coronel? Então, em vosso nome, Coronel, eu aproveito também para congratular todos os militares que vieram dos seus estados e os civis também presentes a esse grande evento. Bom, o convite foi nos dado para falar um pouquinho da realidade do estado de Mato Grosso do Sul, e a missão foi dada pelo nosso presidente, Coronel Juraci Pereira da Paz, que não pôde estar presente e pediu para que a gente falasse um pouquinho daquilo que vem sendo realizado no nosso estado. E a gente às vezes observa, tem conversas já informais com alguns colegas aqui, que os nossos problemas são muito semelhantes mesmo. E às vezes a solução está em outro estado. E numa conversa dessa, informal, a gente consegue levar para o nosso estado aí uma ideia para que a gente resolva alguma situação pendente para a gente, assim como a gente pode trazer também alguma ideia para cá. Bom, vamos falar sobre remuneração, prerrogativas e direitos, estrutura das nossas instituições, o efetivo, promoção, ativos e veteranos, desafios, oportunidades e as nossas considerações finais. A nossa diretoria executiva, Coronel Juraci Pereira da Paz, eu estou como vice-presidente, nós temos o tesoureiro Coronel Divino e secretário Coronel Avelar. Aqui já fica até uma constatação interessante, que a gente vai voltar a falar um pouquinho mais à frente, mas aqui dessa diretoria executiva, somente eu estou na ativa. E talvez até por pouco tempo, porque anteontem eu completei 30 anos e pela legislação atual a gente não tem a ex officio, mas eu posso pedido a partir de agora. Então, essa constatação se dá pela dificuldade que nós estamos tendo lá no nosso estado da adesão dos oficiais mais jovens. Então, a nossa associação hoje de oficiais, ela tem em sua maioria oficiais veteranos. E isso nos causa preocupação, porque nós precisamos fazer esse trabalho, esse chamamento aos nossos oficiais mais jovens. E isso está sendo feito, o Coronel Pereira tem conseguido fazer isso com os oficiais mais novos, os nossos tenentes. Eu até brinco que eu não tive muita escolha na época, viu, Coronel Marlon? Eu me recordo que quando eu ainda aluno oficial fui assinar aquela documentação para ir para a academia, junto estava já um formulário de adesão à associação. E eu assinei. Eu que não assinasse não para ver, não é? Então, assim que funcionava, isso associado há 30 anos. E hoje a gente vê a dificuldade que é para a gente associar. Nós temos tenentes-coronéis que não são associados. E a gente brinca, conversando com o Coronel Demelo, que, na realidade, todos aqueles direitos que a gente conquista também para aqueles que não são associados. E é uma pena essa falta, realmente aí de associação mesmo entre esses oficiais mais jovens. E esse é um trabalho que a gente vem tentando realizar no nosso estado. Eu acredito que possa ser um problema também nos demais estados. Bom, remuneração, nós temos a nossa remuneração no subsídio, que realmente desde 2008, e isso é excelente. Até no primeiro momento a gente fez algumas críticas, porque ali a gente perdia uma série de situações, mas ao final das contas hoje isso nos garante a verdadeira paridade na reserva. Porque é o subsídio, não tem penduricalho, não tem nada. A única coisa que o oficial da ativa recebe de diferente é a função. A função é que a gente recebe diferente. Mas, ao ir para a reserva, o subsídio do policial, do oficial da ativa, é o mesmo do nosso policial da reserva, do nosso policial reformado. Teto do funcionalismo, hoje, o coronel está bem próximo do teto.
A gente acredita aí que esse é um dos pleitos que a gente vem trabalhando para que a gente chegue a esse teto e depois faça só a manutenção, né, conforme os reajustes venham ocorrendo durante os anos. A representação de função foi uma conquista do Coronel Pereira. O que acontecia? Nessa representação de função do coronel da ativa, ele acabava, por vezes, passando do teto e devolvia esse dinheiro. E ele, um trabalho de formiguinha, junto à nossa Secretaria de Administração, junto à própria Secretária de Governo, conseguiu, de forma administrativa, sem demandas judiciais, fazer com que essa função não incidisse no teto. Então, hoje a gente consegue recebê-la sem devolvê-la, né, quando ultrapassa o teto. E a gente vem fazendo um trabalho em cima de algumas situações mais específicas, que não somente o subsídio em si, que é o auxílio fardamento, ajuda de custo, de curso, auxílio funeral, a representação, a substituição, a questão do juiz militar, os nossos conselhos, né, justiça, justificação e disciplina, e as de promoções de oficiais de praças. O que ocorre? Muitas dessas atividades, elas estão previstas em lei para serem remuneradas. E muitas delas não estão regulamentadas por decreto do governador. Então, é outro trabalho que a gente vem fazendo. Hoje, o nosso juiz militar, até por coincidência, atualmente, eu estou no conselho permanente e em 2 especiais, a gente não recebe a remuneração prevista em lei. Então, é um outro trabalho que a gente vem fazendo e, novamente, com a habilidade do Coronel Pereira, de forma administrativa, buscando o entendimento para que evitem as demandas judiciais que, por vezes, elas demoram, que a gente sabe a dificuldade que é demandar contra o Estado. Então, é um trabalho que a gente vem realizando. E as demais situações, a gente observa uma defasagem muito grande, principalmente comparando com a Polícia Civil, por exemplo. A gente tem ali a ajuda de custo, de transferências. Na Polícia Civil, geralmente, dependendo das distâncias, o policial ele recebe um subsídio para fazer essa mudança. E nós temos um valor congelado, que é um valor ínfimo, que não garante nem a mudança que a gente faz. Então, é um trabalho que a gente vem tentando fazer junto ao governo para melhorar também esses valores. Porque, às vezes, acontece da gente se preocupar só com o subsídio em si. Pode falar, coronel. A gente pode fazer perguntas durante ou no final? Pode fazer durante, sem problema. Coronel Lemos tem uma pergunta. Pode fazer. Pode. Primeiro, obrigado. Pessoal, bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Logo mais teremos uma solenidade que participaremos aqui. Agradeço a presença do pessoal da Goiás Previdência que veio comigo. Eu sou o diretor de militares da Goiás Previdência, tomo conta do sistema de proteção social dos militares aqui. Na breve entrada minha aqui, eu percebi que existe um regime remuneratório, parece que diferente do que a gente recebe aqui. Lá vocês, no Mato Grosso do Sul, parecem que recebem subsídio? Sim, na ativa subsídio. E o teto remuneratório de vocês é o do governador do estado ou do desembargador? É o do governador. É o do governador. Então existe uma diferença para nós aqui, para a questão da nossa remuneração aqui, porque na nossa Constituição Estadual, por permissivo da Constituição Federal, foi adotado o teto do desembargador. Acredito que Santa Catarina também. Mas acaba sendo, é igual, é que lá o governador acompanha, entendeu? Acaba sendo mesmo. Acaba sendo mesmo, né? Uhum. Então, sim, era só para a gente ter essas dinâmicas aqui, para entendermos que existem para cada estado da federação tetos remuneratórios diferenciados, né? Tem uns que acompanham o do artigo 37(11) da Constituição Federal e outros que acompanham o permissivo constitucional, acredito no artigo 8º da Constituição do artigo 37, que releva as constituições ou as leis orgânicas municipais. Sim, então o nosso, a gente fala do governador, mas o governador acaba acompanhando também o desembargador, inclusive recente agora, com o aumento que os ministros tiveram, né, há pouco tempo, 1 ano e pouco, lá tanto os juízes quanto os promotores já fizeram nessa, vamos dizer assim, rescalonamento, né, do teto deles ao longo do, inclusive futuro, né, já pensando na questão futura, e a nossa busca é essa. Nós não temos,
a fixação do teto. O que nós buscamos é que durante esses reajustes chegar próximo. Nós não temos a fixação do teto, né? Então hoje está um pouco próximo. A gente acredita que com os reajustes, e eu vou falar mais à frente da questão dos níveis que a gente está trabalhando, possa chegar mais próximo do teto. Mas não tem fixado como realmente os promotores, né, os juízes fazem essa fixação. Bom, nesses demais pequenos, né, nessas pequenas situações, porque geralmente o que acontece? A gente se atém muito a só brigar pelo reajuste anual dos subsídios. Só que a gente tem outros direitos que são importantes e por vezes a gente acaba negligenciando. E todos esses que eu citei ali, por exemplo, a nossa lei, ela é de 2008 e até hoje não foi regulamentado como esse juiz militar vai receber. Está na lei. É um decreto do governador para fazer essa regulamentação. E essa ajuda de custo, como eu disse, ínfima, auxílio funeral, substituição, por exemplo. Não sei como funciona aqui ou nos demais estados, eu até gostaria de saber. Por exemplo, nós substituímos colegas em funções. Às vezes até por mais de mês. Eu já fiquei em 2 funções por 6 meses. Recebi apenas por uma. E tem a previsão na legislação da substituição, né? Não, da nossa não é. Não é. É outra briga que a gente busca, que seja, inclusive para que não incida eventuais, né, outras... mas o que acontece hoje em dia? Nas demais, a gente sabe como é que funciona com o juiz, com o promotor, os delegados lá, eu já fiz essa pesquisa, se eles respondem em 2 delegacias naquele período, ele responde pelas 2 funções, recebem, e nós não. Nós temos respondido pelas 2 e recebido por uma. Não é? Sim, coronel. Pode, claro. Aproveitando, até porque daqui a pouco eu vou para o aeroporto, acho que é importante para todo esse momento de interação da remuneração é interessante, porque surgem ideias novas para incorporar no nosso... Realmente o subsídio me parece que é a melhor solução, justamente devido à paridade e integralidade, eu acho que é a grande solução, para não acontecer quando conhece o Rio de Janeiro, o Paraíba, que fica inventando coisa para ativa e depois não quer dar para a reserva lá. E isso aí é um problema danado, né? Ele sabe muito bem disso. Essa questão você falou muito bem, essa questão de ajuda de custo e coisa, a gente resolveu em Santa Catarina justamente com a legislação. Isso está na legislação, substituiu, ganha na função que substituiu aquele período. Acabou. Isso já é praxe, não existe mais. Para viajar, diária na mão. Não tem que ganhar diária não, diária na mão. Eu vou viajar 10 dias para os Estados Unidos, a diária lá é $200, eu vou com os $2.000. Não tem, senão não desloca. E foi difícil fazer isso, né? Mas hoje a conscientização administrativamente junto às esferas governamentais, para evitar demandas judiciais, que isso é um problema desgraçado. Depois entra lá em coisa e não é. Como é que quando tem transferências, né? Ajuda de custo, é um subsídio se ele não tiver dependente e 2 subsídios se tiver dependente. Acabou, eu ganho 35 mil, é R$70 mil na conta. E aí não tem, cara que se vire com mudança com tudo, mas então, quer dizer, a transferência não é uma penalização, ela se torna uma coisa leve, por esse motivo, mas está na legislação. Foi difícil colocar na legislação, né? E aí você evita uma série de demandas judiciais, e foi isso que nós convencemos o governo nesse sentido. Olha, isso evita demanda judicial, evita uma série de outras coisas, e você acaba fazendo com que toda a tropa não se sinta desmotivada numa transferência, porque ele sabe que ele vai ter todo o suporte necessário do Estado. Outra questão que eu gostaria de estar registrado, até porque eu acho que é importante isso, a gente demorou 10 anos para conscientizar interna e externamente que o militar tem que se capitalizar desde soldado. Essa conversa fiada, eu sou coronel há muitos anos, de só dar para coronel os grandes salários, ou tenente coronel, está errado, porque você
como tem algumas instituições que fazem isso aí, isso é um verdadeiro absurdo, porque faz com que na vida toda ele sacrifique, quando vá coronel ele quer tudo para ele, porque ele precisa capitalizar o que não capitalizou a vida toda, né? Então nós começamos hoje o soldado com R$7.500 e vai até um coronel ao teto. Um cadete nosso começa, um oficial, sabe quanto é que ele ganha hoje? R$17.000. R$17.000, porque ele tem que se capitalizar. Ele vem com curso de direito, ele tem que ter, às vezes deixar o OAB dele, ele tem que vir com um suporte para poder entrar, porque nós queremos selecionar os melhores dentre os melhores e não os piores. Menos, só entra a quantidade que tem de vaga de coronel, para não ficar lá em cima empilhando tudo, então não entra mais de 35. A lógica é essa, nós temos uma lógica da Guarda Civil Espanhola. Só entra a quantidade, para quê? Para dar carreira. Entende? E aí, dentro daquilo ali, você vai administrando. Então, começa um cadete com 20, aí 23, 24, segundo tenente, e assim por diante. Um segundo sargento nosso ganha mais do que um capitão de São Paulo, por exemplo. Para quê? Para capitalizar esse militar desde a carreira, porque daí isso não é uma preocupação dele. Que tem instituição que o cara já fica lá coronel, aí ele fica submisso a tudo do governo, para quê? Para arrumar um empreguinho quando ele sair para o coronel. Então fica submisso. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ter minha independência, né? Para se capitalizar. Eu sei que o DF está passando dificuldades, né? Essa pecha de ganhar bem ficou ganhando lá embaixo, não é isso, Leonardo? Olha só. Por quê? E Santa Catarina, o que aconteceu? Eu vou dar o meu exemplo lá de Santa Catarina. Eu sou de lá, a gente demorou 10 anos para fazer isso. Nós tivemos que ir atrás de competência para o bombeiro e PM, para se tornar importante. Curso de direito para oficial, para bombeiro é curso, para praça é curso superior, para todo mundo, você já tem aqui também há anos essa experiência. Isso deu uma condição de que hoje o bico, que é uma desgraça na nossa instituição, tu sabe, tem instituição hoje, São Paulo é uma realidade, o bico lá é o primeiro emprego, não é o bico, ele passou a PM ser o bico, porque ganha pouco, o cara vai buscar outra coisa, praticamente, claro que você tem problema, evidente que tem. Outra coisa, que o coronel Pelosato não quis falar ontem aqui, mas eu posso falar. Nós tivemos um efetivo já em Santa Catarina de 16 mil PMs, sabia, Leonardo? 16 mil, hoje tem 10 mil. E o índice de criminalidade baixa. Qual é a explicação disso? Você faz mais com menos. Faz mais com menos, aí pode pagar melhor para todo mundo. Custa menos. Tem gente, por exemplo, criticando o temporário. Não é aquele temporário que vocês tinham aqui, não. Aquele é uma outra coisa. Esse temporário, agora, a pessoa está criticando. Nós estamos até levando no CONAMI lá, a França, eles usam isso aí ad eternum, já usa há muito tempo. Um terço efetivo deles é temporário. Por quê? Cada 6, 8 anos, lá e 5, né? Renova a tropa e é para aqueles serviços básicos mesmo. Exato, chega ali, é isso que eu queria chegar. Porque isso não vai desembocar em lá no final, lá, você ter problema para negociar salário, remuneração. Isso é uma coisa lógica, a gente tem que ter consciência disso. Então tem que fazer mais com menos. Qual é o grande crítica às Forças Armadas? Os caras têm quase 20 mil generais na reserva. Sabia disso? 20 mil generais. Como é que você explica isso? Aí os caras ganham menos que nós lá em Santa Catarina. Aí ficam se arrebentando para uma bico em qualquer lugar, fazendo confusão por aí afora, entendeu? E arrebenta com a própria instituição. Vamos demonstrar o que está acontecendo agora. Não precisa chegar e muito longe, né? E outra coisa, só para me finalizar, desculpa estar interrompendo aqui. Para finalizar, gente, que essa mensagem tem que ser levada e tem que ser uma consciência, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que, como o coronel que falou, cuidar para desembocar lá. E isso tem fundo, é um saco que tem fundo, não é sem fundo. Né? Então, quanto menos gente fazendo isso e a gente atendendo a sociedade a contento, né, com mais autoridade, quanto mais autoridade. Eu fui bombeiro também. Fiquei 3 anos bombeiro, fiz CBO e tudo.
Se fosse verdade que a quantidade resolvesse, e não fosse a autoridade, a cada esquina tem que ter um caminhão cheio de água do bombeiro. Mas não, o bombeiro faz a prevenção lá na frente, lá atrás, lá assim. Não é assim? PM é a mesma coisa. A lei orgânica está dando essa condição agora. Mas tem que tirar da gaveta, tem que botar em prática. Ler lá, nós falamos aqui, tem que ler ela e colocar em prática. Ali nós podemos mexer em tudo, a Polícia Militar pode mexer em tudo com a autoridade dela, para evitar prender pessoas. Porque você vai atuar lá na frente. E o Martins sempre diz um negócio que eu vou usar vou roubar para mim. De novo, a autoridade da Polícia Militar não está em prender. Prender qualquer cidadão pode prender, está em soltar. Está em soltar. Aí é que está a autoridade. O termo circunstanciado, vocês fazem aqui, né? O termo circunstanciado está a autoridade em soltar aquele cara que pode ser solto. Aquilo que te levava para a delegacia, uma outra autoridade ia fazer e ficava com o nome de soltor. Hoje nós invertemos essa lógica. E tem polícia militar que ainda insiste em não fazer o TCO. E está perdendo essa chance de ter autoridade e poder conquistar essa autoridade até para pedir mais salário. Não é isso? Para pedir mais salário, são importantes. Entendeu? O bombeiro é imprescindível, por quê? Não é só porque apaga fogo, é porque evita que ele exista. A Polícia Militar também. A Polícia Militar evita que as coisas... E essa é a grande propriedade dele. Então, a preocupação que nós temos, os países da Europa, os envolvidos, que são latinos, de origem gendarme, né, de polícia gendarme, estão tendo essa preocupação. Pô, peraí, senão tem cada vez mais gente para botar na esquina para virar espantalho. Até já escrevi um livro sobre isso aí. Não, espantalho, eu compro um cone, um boneco, boto ali espantalho. Não, o cara tem que agir, tem que trabalhar, tem que fazer. E aí a gente diminui e dá essa condição aqui, ó. Dessa condição aqui. Então, se eu tiver menos efetivo, ou eu não digo menos, o efetivo racionalizado, eu consigo pagar melhor, remunerar melhor esses que estão trabalhando. Evidentemente, é com contrapartida, é o trabalho. São índices. Como é que se mede? Não é por número de prisão, não é por número de fogo que apaga. Tem gente que tem essa mania de medir a produtividade por número de fogo. Pô, aí é porque falhou. Quando você atende um homicídio é porque falhou a prevenção. Não, tem que fazer, isso é um princípio de Pio lá de 1800 e alguma coisa, né? Tem que ver o que eu evitei. Como que eu evitei? Índice. Quando o índice é lá embaixo... hoje se mede por homicídio, não sei se é a melhor fórmula, mas é o índice mundial. Lá embaixo, Santa Catarina, nós conseguimos, é o melhor do Brasil, né? Conseguimos 7 e pouco por 1000, é um índice europeu. E o efetivo diminuiu. Como é que explica isso, né? Explicação, talvez tenha a explicação seja essa: aumentou a autoridade, aumentou a interferência da polícia, aumentou a qualificação. Aqui também não é diferente do que eu ouvi do governador ontem. Outros estados também estão perseguindo, né? Mato Grosso estão perseguindo isso. Então, acho que me parece que essa consciência, esses encontros servem para isso, porque aqui estão, né? Tem praça também, mas aqui estão os gestores da instituição. Os gestores, não é só o comandante, são os gestores da instituição, cada um na sua, né? E nós lá da FENEM estamos tentando mostrar isso para o parlamento, né? E vem um cara com a solução milagrosa, né, Leonardo? A solução agora é pena de morte. Tá, e daí? Até quando que você vai dar uma resolução? Dá uma resposta ali para os puxadores de saco ali que querem... mas não vai, não tem como é que firmeza, perenidade nisso, entende? E hoje nós estamos muito... Aí vem a Academia de Letras, nós temos que escrever sobre isso, estudar sobre isso cientificamente e começar a provar, né? E o bombeiro faz muito bem isso, viu? A gente conversou sobre isso. O bombeiro faz prevenção o dia todo, sempre fez isso. E a PM nisso tem que ainda engatinhar, já está melhorando, mas eu acho que cada vez mais para quê? Para dar remuneração. Desculpa a intromissão. O objetivo é esse, coronel. Bom, então, além do subsídio, a gente vem tentando trabalhar essas demais situações aqui. Bom, nas prerrogativas, eu até volto a falar, né, da paridade e integralidade, que a gente até observa como uma prerrogativa, um direito que a gente não pode perder, tem que ficar vigilante sempre. Estava conversando, inclusive, com o Major Rezende ali, que há tempos, né,
quando comecei a estudar direito lá atrás, a gente tinha que o ato jurídico perfeito, né, a coisa julgada e o direito adquirido eram imutáveis, né? Isso a gente já sabe que não. Então, se a gente não ficar vigilante, a gente pode perder a qualquer momento. Então, novamente agradeço a FENEM por estar, né, fazendo esse trabalho aí de união das associações para que a gente seja mais forte e está sempre brigando por isso aqui, porque todo mundo, o final é reserva, né? O final é reserva. Tomara, né? Se não acontecer uma fatalidade antes, mas nosso final é reserva. Bom, na reserva, eu acredito que também seja um problema que deve estar ocorrendo em outros estados, que com a mudança, né, da legislação, hoje nós não temos a ex officio. Nós tínhamos lá ex officio com 30 anos. E para coronel era 30 anos mais 5 no último posto. Isso era expulsória, era a nossa ex officio. Hoje nós só temos a pedido. E o comando, tanto da PM quanto do bombeiro, vem fazendo um trabalho para retornar até para ter o fluxo da carreira, né? Porque senão a gente não tem o fluxo de pensar nos oficiais mais jovens também. E o que acontece? Segundo, né, a nossa PGE lá, ela entende que não cabe mais a ex officio, em razão da legislação federal. Né? Também eu acho meio... Aí eles estão querendo que a gente faça uma tal de cota compulsória. Eu acho complicado encontrar esse percentual do que seria essa cota. A cota seria o seguinte: todo ano vão embora tantos por cento de coronéis, tantos por cento de tenente de coronéis, de major e assim por diante, completando aqueles requisitos, né? Então, assim, hoje a gente está 100, então eu completei 30 anos, pela regra anterior eu já tinha ido para reserva, automático. Agora não, agora eu só vou a pedido, tem 4 meses de pedágio ainda, né? Mas é a forma como a gente está tentando buscar para dar o fluxo à carreira. Porque eu entrei, quando eu entrei, eu briguei para que continuasse os 30 anos o tempo inteiro. Então, eu acho até contraditório com o que eu pensava lá atrás, eu não posso mudar, porque, né? Agora, querer ficar mais 5, mais 10 e atrapalhar quem vem atrás. Então, pode. Aqui a gente já está com um pouco mais de definição sobre isso. É importante, até para a gente tentar... A de cota compulsória e existe diferença entre os dois. Sim. A posterioridade, ela preserva a identidade com as regras das Forças Armadas. Então, a gente tem na linha de idade e tem as outras, por exemplo, nas Forças Armadas, 6 anos de posto da hierarquia do seu quadro. Está na nossa lei. Aqui na nossa lei, a gente está com 8 anos, pelo menos tem um choque muito grande. Mas já está em manejamento no processo legislativo, pré-processo legislativo, para que se torne 6. Isso aí a gente está falando de reserva compulsória. Isso para o coronel. Cota compulsória, cota compulsória é ato eventual, que a lei faz para oxigenar as carreiras. Eu, com auxílio celular aqui, peguei a jurisprudência para me ajudar mais aqui. Sim. Nessa jurisprudência eu achei bom o conceito de jurisprudencial, vai ser legal. Sim. Então, nas Forças Armadas, a gente está botando principalmente o princípio de Goiás da simetria. Tanto é o que mais gerar efeitos de justificar para o governante, quem está no Ministério do Governo, que a gente mantém a qualidade, qualidade. É simetria. Simetria. Os maiores objetivos que a gente tem no nosso sistema de proteção social são a simetria. E o governador citou isso claramente por causa dessa regra logo. Simetria para ser justo, simetria para executar. Então, para a gente, então, dizendo, né, que a compulsoriedade ela segue a simetria das Forças Armadas, então, elementos de idade limite, elementos lá de alguns elementos que eu cito, 6 anos no último posto da hierarquia de seu quadro. No nosso caso aqui, coronel, se for do quadro de oficiais de Estado-Maior, tem que estar 6 anos e o tempo completo. No nosso caso aqui, a gente adotou isso. Acho que é uma premissa que deve nortear todos os estados da Federação e o Distrito Federal. Para a jurisprudência e a doutrina, né, e o Estatuto dos Militares, a 6880, a cota compulsória é o ato legalmente previsto à disposição da administração para a renovação, equilíbrio, a regularidade, o acesso e a adequação dos efetivos de cada força. Nesse sentido, um exemplo clássico que eu me recordo mais próximo agora é do exemplo da Polícia Militar da Paraíba. Não sei se tem alguém ainda Paraíba aqui.
Graças a Deus, né? Porque é um exemplo ruim. Todo mundo que tinha tempo de serviço e era tenente-coronel foi incluído em cota compulsória e foi para a reserva. Então, não adiantou esperar a promoção de coronel. Se estivesse lá 8, 10 anos, mesmo que tenha chegado lá, foi incluído em cota compulsória. Aí a cota compulsória tem as regras dela, as regras para aquela promoção, para aquele efeito, pode ser uma lei temporária, e vai. O objetivo maior da cota compulsória, a gente não maneja em Goiás por enquanto, mas pode ser que daqui a um momento seja um instrumento para que a carreira flua, é a legislação falar que tal pessoa vai para a reserva de qualquer forma por estar em cota compulsória. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, eles exercitam isso o tempo todo, né? A gente que está naquela política ainda de contributiva, né? Que de certo ponto está errado, existe a contribuição do militar, mas não existe contribuição doente. Mas não dá para mim falar que o sistema de proteção social ele é contributivo. Então essa lógica de pedir reserva só a pedido é uma lógica de contribuição. Quando eu falo de lógica de compulsória, eu estou falando talvez que alguém que vá com menos tempo e com remuneração integral, porque eu estou pedindo para ela ir embora, determinando para ela ir embora, né? Dependendo da regra que for adotada pela lei. Feito isso, a gente tem que fazer uma análise de que o nosso sistema de proteção social, de maneira geral, em questão de tributação, aí a gente levanta assim, ele é sui generis, porque ele é diferente do sistema previdenciário. Lá no regime previdenciário, a gente tem a contribuição do servidor ativo, do servidor inativo e a do Estado. Muitas vezes, do Estado ainda sendo 2 vezes a contribuição do servidor. No sistema de proteção social, o Estado não cobre. Isso contabilmente, dá um aspecto de déficit, de insuficiência muito grande para o sistema de proteção social, quando não é a realidade. Porque a contribuição do Estado não é contada, né, Cooper Marson? Então a gente tem que desmistificar. É um sistema retributivo. É um sistema misto, que eu falo de sui generis, porque se a gente, lá nas Forças Armadas, eles contribuem apenas para a pensão. Infelizmente, na hora de fazer a legislação, acho que por objetos adversos à vontade da CNM, colocaram inatividade e pensão, e o que deixou o sistema diferenciado. Tem estados novos que tem pouca pensionista. Estados novos. Tocantins é um, o Amapá é outro. A arrecadação seria tão grande que sobraria tanto. Essa foi a justificativa, um estudo de IPEA que nós recomendamos. A sobra seria tão grande todos os meses da arrecadação da contribuição do sistema de proteção, sobraria tanto dinheiro, isso, e ficaria parado, de certa forma, para as pensões, que só daqui 30 anos que ia poder, entendeu? Então, qual foi a justificativa? Não, para compensar, vamos fazer assim, pode usar para pagar pensão e inativo. E o que faltar, o Tesouro vai cobrir. Eu acho assim, do meu ponto de vista de crítico da lei federal, eu acho que poderia ter feito isso de um modo condicional. Pagar as pensões, se não pagar o negócio. É aquela história, né? Tem o ideal e tem o possível. Porque isso dá margem da interpretação para que o nosso regime seja contributivo. E aí a gente pega toda essa lógica aqui. Como é que eu vou mandar alguém embora por cota compulsória visando renovar carreiras, e a nossa carreira tem essa especificidade, a juventude, sobretudo, ela é um elemento da carreira. Não adianta eu colocar o Coronel Marlon, que tem a experiência de anos e anos e anos aí, agora para trabalhar no RP ali. Não vai adiantar, não vai servir a população do mesmo modo que um colega mais forte lá atrás. Então é por isso que a juventude tem, um dos caráteres, juventude, força física e outros elementos, né, que a gente tem todo o regime jurídico diferenciado, e por isso um sistema de proteção social com peculiaridades à parte. A diferença da Força Armada é essa. A Força Armada, você paga contribuição só para pensão. O Coronel Marlon acaba de justificar aqui que tem estados que sobraria, teria excesso. Aí esse excesso aí teria que dar efeito. O governador vai lá e tira. Toma ele.
permitindo aqui só o alongamento, não vou me atrapalhar, mas um abraço aí, a palestra está muito boa. Não, tá jóia. Não, o objetivo é esse mesmo, porque a gente está com dificuldade realmente lá, referente a essa questão, não encontramos ainda. A idade tem que é a idade praticamente da reforma, né? Por exemplo, 67 anos no meu caso, eu tenho 47, eu poderia ficar mais 20, né? Pegou da... Então, assim, hoje nós não temos, né, nem a cota, e assim, essa compulsória que vocês têm aqui é só para o coronel? No artigo 6º da nossa lei, que é a 2946, ela foi feita em 30 de dezembro de 2020. Ela teve um vacatio legis em razão dos efeitos da legislação anterior, que a gente adotou 2 anos aqui no Estado, entrando em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. Lá existe a previsão das cotas compulsórias e a gente adotou a seguinte política e o seguinte método de construção legislativa. Ipsis litis o que as Forças Armadas têm. Então tem lá algumas cotas lá por deixar de frequentar o curso de CAO, essas que estão nas Forças Armadas. As que me vêm à mente aqui são as de idade, né, 67 anos. Essas vai para todos e já vai para a reforma, né? Não é para reserva, né? E a de tempo no posto. Que aqui a gente tem uma diferença, porque na época eu não pude mudar, aqui era 8 anos. As Forças Armadas é 6 anos e eu deveria estar cumprindo esse dispositivo das Forças Armadas de estar 6 anos no último posto, tendo tempo completo para fazer a reserva pedido. Isso não é uma cota compulsória, isso é uma reserva compulsória. É regra geral, tem que estar em todos os dispositivos de sistema de proteção social. O certo seria isso. E certo seria 6 anos. A gente está fazendo modificação legislativa para que isso seja para 6 anos. A gente está mandando a modificação legislativa, que a gente sabe que tem colega aí que quer ficar 20, 30, 40 anos no posto de coronel. Eu não sei porquê, mas tem gente que quer. E aí atrapalha um pouco o fluxo da nossa carreira. Não, maravilha. A gente realmente está com essa dificuldade, até eu vou, o pessoal que está trabalhando com isso, até pedir para entrar em contato com vocês aqui, porque vocês já têm, né, essa expertise de já ter passado por isso, não é? Brasília também. Maravilha. Porque a gente está com uma dificuldade muito grande. E aí acaba acontecendo, a gente observa em algumas tentativas de mudança, mais questões pessoais do que realmente institucionais, entendeu? Aqueles requisitos. Não, maravilha. Eu acho que é importante isso, né? Até porque, como a gente está falando realmente, como o coronel colocou, a questão da simetria, que isso a gente não pode perder nunca, o ideal é que a gente tentasse até chegar a um consenso entre os estados, né? É difícil, é claro, cada um tem sua realidade, cada um tem sua peculiaridade, mas não pode fugir do que está na regra geral, né? Então, até pela essa dificuldade nossa, eu vou pedir para as comissões entrarem em contato com vocês, para a gente tentar chegar num razoável lá para o Mato Grosso do Sul, que hoje nós não temos. Hoje o nosso fluxo está complicado, hoje vai quando quiser. Tem 35 anos. Não, aliás, ele tem 30 anos hoje, 30 mais os 17%. Entendeu? A regra funciona assim. Inclusive a justificação é boa. É 30 mais a cota. A partir dos novos que entra é 35. Ficou, então, é essa que a gente não conseguiu no Estado, porque a PGE entende que não pode ter, entendeu? Para a gente seria interessante também chegar nisso aí. 35, mudou de 30 para 35, resolvia. Entendi. Bom. Essa é uma situação que a gente está trabalhando lá e precisa, né, resolver pela preocupação mesmo do fluxo, preocupação, até para, como foi dito, né, às vezes o cara mesmo, vai embora, né, vai descansar, vai fazer outra coisa, e aí fica ali, às vezes, atrapalhando o fluxo da carreira dos colegas que vêm atrás. Eu, por exemplo, para mim já encerrou, são 30 anos. Eu acho que aquilo que eu tinha que ter feito, aquilo que a gente tinha que ter realizado, eu entrei para ficar 30 anos. Né? Então, agora tem colegas chegando, tem colegas aí, né? Bom,
Até porque se for 67 eu fico mais 20, né? Bom, outra situação, é até um pouquinho diferente, mas de uma certa forma a gente vem observando isso lá. O que acontece? Eu estava ainda no comando do batalhão e chegou a determinação que a gente não podia mais colocar nome de preso, foto de preso, sob pena, né, da questão da lei do abuso de autoridade, isso e aquilo. E a gente observa que para a nossa realidade é diferente. Quando um policial nosso vai preso, o pessoal estampa até a mulher dele no jornal. É óbvio, cada associação vai buscar o direito, né, do seu associado e tal, mas eu acredito que isso, eu vejo também em reportagens, né, de outros estados, eu acho que isso vem sendo feito de uma forma pelo Brasil inteiro, nessa exposição, muitas vezes, do policial. Independente do que ele praticou, ele vai ter o direito de defesa dele, e só que a gente observa isso. Esses casos mesmo que vem acontecendo de Brasília, né, a gente observa que o pessoal estampa foto, estampa... isso aí, a gente não pode fazer isso mais nem com preso, que a gente prende no dia a dia. Então, acho que seria uma situação também da gente tentar até falar a mesma língua nesse sentido, de buscar, né, resguardar os direitos também de imagem dos nossos policiais envolvidos nessas situações. Olha só, que bacana. Muito bom. Porque, independente do que a pessoa fez, se ele vai pagar depois, aí é com a justiça, né? Agora, a exposição, isso aí... E a gente sabe que, às vezes, o objetivo deles é ferir a instituição, né? E acaba, né, usando isso aí de uma forma muito pejorativa na imprensa. Bom, estrutura das instituições, falando lá pela nossa, nós temos uma dificuldade muito grande, que nós não temos autonomia financeira lá, e isso atrapalha e muito mesmo. A gente tem dificuldades em razão disso. Hoje a nossa Secretaria de Justiça e Segurança Pública, ela centraliza todas essas questões envolvendo finanças, orçamento, compras, né? E por mais que às vezes digam que o planejamento é nosso, às vezes chega lá e muda, né, o planejamento daquilo que a gente fez na instituição. E isso vem, a gente observa, atrapalhando bastante. Eu vi que na legislação, embora na nossa Constituição já diga isso, mas eu vi que na legislação federal, na LOB, ela deixa bem claro a nossa subordinação ao governador. E a gente vem sofrendo esses problemas aí há muito tempo já, não é de agora, não vou colocar no secretário de turno, mas há muito tempo a gente vem sofrendo essas questões que atrapalham o próprio planejamento institucional. Nós não temos autonomia financeira no nosso Estado e isso dificulta bastante. Nós temos equipamentos individuais de proteção e armamento de bom para ótimo. Nos últimos governos aí melhorou bastante a estrutura para os nossos policiais, para os nossos oficiais trabalharem, para as nossas praças, isso melhorou bastante. Comunicação, né? A gente ainda tem algumas dificuldades. Viatura, varia muito. Às vezes faz uma aquisição durante um período, fica ali durante 2 anos bem, aí demora às vezes 2, 3 anos para uma nova aquisição, e aquelas viaturas acabam ficando numa situação um pouco mais complicada. Então é uma briga que a gente vem tendo também para estar sempre fazendo a reposição. A gente quer buscar lá, a gente acredita que outros estados já tenham, mas um planejamento onde a gente consiga identificar o tempo de uso de viatura, tempo de uso de armamento, para que seja mais fácil até as aquisições, né, periódicas do governo. Então a gente observa às vezes que passa um período muito grande sem aquisição, e aí a gente às vezes observa que lá próximo da eleição, né, aí fazem aquelas aquisições grandes, né, aquelas entregas, aquela coisa linda, aí depois passa 3 anos de novo sem aquisição, e isso aí a gente observa às vezes as viaturas precárias na rua, né? Então a gente tem esse problema lá. As nossas instalações são regulares. Na capital a gente tem uma dificuldade muito grande. No interior as nossas unidades têm uma situação melhor às vezes, mas na capital não. E a gente diz isso porque, em contrapartida, os nossos colegas, por exemplo, da Civil, todos têm delegacias. Todos têm delegacias, e a gente muitas vezes ainda está em unidades alugadas, unidades sem as condições adequadas, né, para que a gente possa realmente estar operando. Justamente. Então, é uma questão também que a gente vem trabalhando. Porque eu entendo, sinceramente, que a associação não pode estar brigando só por salário. A gente tem que brigar, porque isso é empoderamento. Eu falo por mim, se eu chegar no estado e precisar de procurar uma polícia e olhar um prédio caindo aos pedaços, eu passo direto, eu não entro. Não é verdade? Então, assim, é a mesma coisa que eu penso. Você tem que estar bem representável.
para você prestar seu serviço adequadamente. Então, eu acho que isso é um papel da associação também. E às vezes eu até sofro um pouquinho de crítica, porque o pessoal acha que não, isso aí é só coisa do comando. Negativo. Sou eu que estou trabalhando lá dentro, é o colega que está trabalhando lá dentro, somos nós que, né, acabamos sofrendo, né, essas questões. Então, eu acredito que a associação também tem que fazer esse trabalho de buscar as melhorias também das condições de trabalho. Bom, termo circunstanciado de ocorrência. Eu chego a dizer lá que o nosso estado vai ser o último a aderir, pelo andar da carruagem. Porque nós temos uma dificuldade muito grande para implantar o termo circunstanciado de ocorrência no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos uma legislação lá da Polícia Civil que coloca eles como exclusivos. É uma legislação que já caiu por terra pelas decisões do STF. Não é? Até o Coronel Martins, ele citou algumas situações que a gente possa fazer, que eu acredito que o Coronel Alírio já fez no passado, e a coisa ainda não andou, não por ele, mas por questões políticas. Pois é, mas assim, Coronel, eu vou falar uma verdade para o senhor aqui. A gente sabe que, dependendo da pessoa, não quer se indispor. Dependendo da pessoa, não quer bater de frente, entendeu? Pois é, e lá a gente tem essa dificuldade. Eu peco pelo meu sincericídio, né? Então lá eu bato nessa tecla do TCO e eu falo para as pessoas justamente o que o senhor colocou aqui, o empoderamento institucional. E mais ainda, né? É a melhoria de prestação para a população, né? Então é um empoderamento nosso e melhoria de prestação de serviço para a população, que não vai precisar de um deslocamento aí de 2 horas e vai resolver rápido essa situação dela ali. E a gente está com essa dificuldade grande e eu, sinceramente, eu acredito que, se possível, a FENEM intervir, pelo menos com um documento, de repente fazendo um trabalho que chegue ao nosso governador, porque a gente sabe que essas coisas muitas vezes não chegam, acabam parando ali numa Secretaria de Segurança e acabam ficando por ali e a coisa não anda. E a gente tem essa dificuldade muito grande lá no nosso estado, tá? Bom, efetivo nosso, lá também já está nível superior para soldado, nível superior curso de direito para os oficiais. Nós estamos na 3ª turma de nível superior curso de direito. O nosso efetivo hoje representa 50%, né, também, como o coronel colocou, também não necessariamente a gente precisa de ter o efetivo full, pela dificuldade depois de conseguir, né, as melhorias nossas aí salariais, mas também não pode estar muito aquém do necessário, porque senão dificulta a prestação de serviço. Então lá a gente tem 50% mais ou menos, sendo que desses 50%, alguns são policiais designados e convocados, que acabam retornando e eles não vão fazer a mesma coisa que faziam antes, mas contabilizam como efetivo, porque voltou, está na ativa de novo, né? Grande utilização dos institutos, né, de convocação e designação para suprir esse déficit, ausência de programação de concursos também a gente não tem uma periodização de concurso, acontece um concurso um ano, depois demora 2, 3 anos para acontecer novamente, tanto é que a gente acaba usando muito remanescentes para poder aproveitar o concurso. E a gente tem essa dificuldade realmente de... Quando no passado a gente observava, existia uma periodização maior, década de 90. Todo ano nós tínhamos entrada de oficiais. Praticamente a década de 90 foi assim. Acho que teve um ano só que não teve. Aí depois foi começando a rarear mais, chegou a ponto da gente não ter tenentes. Chegou a ponto de não ter tenentes lá no Mato Grosso do Sul. Aí agora novamente a gente retomou alguns processos com esse curso de Direito e a formação está sendo lá mesmo. Bom, diminuição considerável da base da pirâmide em razão disso, né? A gente tem essa questão. Aí eu fui voto vencido numa situação referente a intertícios, aumentar os intertícios, eu fui contra. Ah, mas aumentar o intertício porque eu tenho que ter tenente mais tempo na rua. Fala, pelo amor de Deus, tem um monte de tenente ali trabalhando administrativo. Então não é o posto que a pessoa se encontra que vai fazer ele trabalhar na rua ou dentro de uma sala. É a gestão da instituição. Na gestão da instituição você pode ter coronel na rua, você pode ter soldado na rua. Agora, você justificar que tem que aumentar o intertício, porque você precisa de tenente mais tempo para ter mais tenente na rua, aí enquanto isso a gente tem na nossa Polícia Civil as promoções automáticas. Promoção automática. Hoje a gente tem delegado especial lá com 12 anos, 13 anos de Polícia Civil, que é o coronel deles, né? Então,
Então, assim, eu sinceramente, eu não vejo por que você manter a pessoa num posto em razão disso. Não tem necessidade. Faça uma gestão que o major vá para a rua, que o tenente-coronel vá para a rua. Então, ele vai ganhar mais, vai estar até mais satisfeito. Agora, você segura o cara mais tempo no posto, sob esse argumento. Então, eu, sinceramente, fui voto vencido e aumentaram os interstícios lá. Bom, promoção, nós temos um fluxo até bom de promoções. O problema nosso das promoções, por exemplo, as nossas praças lá, a promoção deles está todas por antiguidade. Até subtenente, eles são promovidos antiguidade, né? Então, hoje, difícil... Quando eu entrei na polícia, eu vi soldados indo embora para a reserva, averbavam tempo, não dava tempo de pegar aquela promoção juruna, o cara ia embora soldado. Hoje isso não acontece mais. Hoje, se o cara não fizer nada, se ele não fizer nada na carreira dele, ele vai embora pelo menos ali segundo, primeiro sargento. Aquele que se esforça um pouquinho mais, está saindo oficial, está chegando a capitão, está chegando a major do quadro, né, de oficiais auxiliares. Então, a gente observou que melhorou muito o fluxo de promoções na Polícia Militar. Para oficiais QO também. O nosso problema é o último posto. Para o último posto, a previsão é de livre escolha. Eles falam em merecimento, mas na hora que eles estão lá, né, explicando como que é a promoção, é livre escolha. Então, é livre escolha, o governador pega aquela lista, 50% dos habilitados, e ele escolhe. Se nos 50 tiverem 30, ele escolhe o 30º, se ele quiser. 50% dos habilitados. E aí a gente tem esse problema na promoção ao último posto que é extremamente política. Extremamente política. Uma dificuldade muito grande e isso causa tensões na carreira. A gente observa que o cara sai com tenente-coronel, já começa a ficar preocupado para a promoção dele para coronel. Então, isso aí atrapalha bastante. Eu conversando com alguns colegas aqui, parece que a situação é até um pouquinho mais complicada, porque começa ainda com postos anteriores, né? Esses problemas políticos aí. O nosso é mais para coronel. Até lá, se o cara não vai no merecimento, ele vai na antiguidade. E o merecimento até o coronel é o primeiro e o segundo. Né? Então, é fechado. A CPO escolhe entre o primeiro e o segundo. Agora, o governador não. O governador a gente manda a lista completa e ele escolhe quem ele quiser. Bom, o formato, né, a gente está preocupado com isso. Aí ontem o Coronel Miller colocou bem claro, né, que a LOB é autoaplicável e ela já tem a previsão das promoções por antiguidade e merecimento. Então ali não está escrito livre escolha em lugar nenhum. Então, assim, agora, os estados aí, eu acredito que todos eles devem estar estudando como que vai aplicar a LOB. Nós também temos uma comissão lá estudando isso aí, como que vai aplicar. Inclusive, ontem eu coloquei o link para a nossa comissão assistir a palestra do Coronel Miller. E depois vou pedir a gravação também, se for possível, Coronel, para que a gente, porque é importante também, a gente, pelo que ele falou, já tem estados aí que está havendo demanda judicial, e lá não vai ser diferente. Eu não queria ser da CPO nesse momento, porque a CPO está numa situação difícil. Qual a lei que eles vão usar? E aí? Depois eles vão ser demandados, né, judicialmente. Bom, antiguidade, nós temos até tenente-coronel. Merecimento, essa lista fechada, como eu disse, que na verdade é livre escolha, né, o último posto. Nós não temos a requerida lá, aquela, né, para ir embora, nós não temos. Eu vi que tem a previsão na LOB, mas eu não sei se ela é autoaplicável, se o Estado vai ter que aderir, porque ela está no parágrafo único, né? No caput está antiguidade e merecimento. Aí no parágrafo único fala da requerida. Aí eu não sei como que os Estados vão trabalhar isso aí. A impressão que me deu na leitura é que a antiguidade e merecimento é obrigatória e a requerida pode ser utilizada pelo Estado, né? Bom, convocados e designados, nós temos esse instituto lá, e é uma crítica minha, eu acho que ele foi banalizado, porque um oficial para ser convocado, eu acredito que ele tenha que ser convocado por uma missão específica, por um período, e lá não, ele volta, e fica lá 8 anos, 9 anos, 10 anos convocado. E assim, eu fico pensando, o que justifica a pessoa ir para a reserva e no diário oficial do dia seguinte voltar convocado? Não precisava dele ontem, hoje precisa. Né? E sem critérios, muitas vezes, assim, objetivos, para uma missão, para o que ele vai fazer e o período também que ele vai ficar.
Desculpa, gente, tem que interromper, mas as perguntas elas dizem Sim, claro, não, mas o objetivo é esse mesmo. Tem coisas que são diferentes aqui e que são de um jeito tratadas lá e aqui de um jeito que a gente pode tratar como lá e da mesma forma, né? A experiência, ela sobretudo traz para a gente uma premissa que a gente pode utilizar ali na frente ali com maior justiça e semelhança para nós militares. A primeira pergunta que eu tenho que dizer, requerida, é muito novo. Infelizmente, a legislação federal não trouxe isso de modo cogente, então a gente tem que implementar nos estados. Eu estou no grupo de trabalho para a gente estar fazendo isso, já está bem avançado e a gente, quando fala requerida ali, é por ocasião da transferência para a reserva, né? É uma faculdade que a lei federal deu, a lei geral deu. Aqui a gente também não tem, mas está em andamento. E aí esse andamento passa por muitas coisas, inclusive a nossa inserção no regime de recuperação fiscal, as vedações no artigo 8º da Lei Complementar 159. É difícil. Agora os convocados aqui, vem uma coisa interessante, né? O cara vai convocado aqui, ele não conta o tempo dele. Lá está contando. Isso aqui é uma tremenda injustiça, então... Lá acontece o seguinte, quando o policial vai integral para a reserva e ele é convocado ou designado, ele recebe 30% no retorno dele. Quando ele não completou o tempo, aí ele volta a contar o tempo dele até completar, entendeu? Isso, inclusive para fins de... Aqui vocês não têm, mas lá nós temos os níveis. Por exemplo, hoje estão decênios, mas eram quinquênios. Então, 5 anos ele recebe o nível, 10, 15, agora está 10, 20 e 30, né? A briga nossa é para retornar. E aí, alguns vão embora antes de fechar os 30 anos, então não fechou o último nível, não é? Então, ele volta com esse objetivo, aí ele não recebe os 30%. Ele recebia lá fora proporcional, ele volta, passa a receber integral, completa, e aí ele não tem conseguido administrativamente esse nível, mas eles têm demandado e têm conseguido na justiça o nível, né, do retorno. Mas lá conta assim, aqui não está contando o tempo? Vocês recebem quanto mais para voltar? Para voltar, recebem regularização do Aham. quando volta para a reserva. E aquele que já era integral, ele recebe alguma coisa para voltar? 45? 45, gente, depende do ponto da gravação. Depende do ponto da gravação. Ah, não, lá é fixo 30%. Lá é fixo 30%, tá? Bom, sim, volta, conta o tempo, fecha o tempo dele, né? Até porque ele vai estar contribuindo, né? Ele vai estar contribuindo ali com um percentual a mais, né? E aí, como vai ser um enriquecimento ilícito, né? Não é verdade? Bom, deixa eu pegar no bolso. A lei de organização básica, nós também temos uma comissão fazendo a comparação dos artigos para fazer a adaptação. Eu fico assim, quando o Coronel Miller falou ontem de autoaplicável, é complicado, né? A gente não sei como que a gente vai trabalhar isso no Estado, autoaplicável, mas e aí? Agora eu vou começar a fazer referência ao artigo da LOB. Então, assim, a gente observa que no nosso Estado eles ainda estão com muito medo disso, de como que isso vai ser feito, ou que nem ele falou, se quiser repetir... Da promoção dos contratos. Vou falar aí, você vai... Então, como que isso vai ser feito? Que nem ele falou, não tem necessidade de repetir, se quiser repete, pega o texto lá e repete, numa lei, né, estadual, mas não sei como que isso aí vai ser feito. Eu sei que vai dar muita demanda. Principalmente referente a... Valeu. Obrigado, tá? Obrigado. Principalmente a promoção, acho que vai dar muita demanda judicial. Quer falar de novo? Sim. Então, a gente é relator do processo da lei da introdução no direito goiano aqui da lei não de organização básica, mas a lei de
O nome da lei, gente? LOB, né? LOB não, gente. O nome da lei é Lei Orgânica, né? Lei Orgânica das... A Lei Orgânica e a LOB é um dos paralelos do guarda-chuva. A Lei Orgânica das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares, e a gente está introduzindo. Nessa norma geral, a gente percebe a existência de 3 tipos normativos. 3 tipos. Os de eficácia plena, que o Estado vai ter que aplicar. Dá um exemplo disso, lá está dando um direito subjetivo para o militar ficar 1 ano na unidade que ele for lotado. Ressalvada a possibilidade de inconstitucionalidade desse artigo, isso já é um dispositivo de eficácia plena, tem que ser aplicado. O colega vai ser transferido para a unidade, ele tem direito de ficar 1 ano nessa unidade, se não for transferido compulsoriamente aqui no estado de Goiás, reserva compulsória só através do nosso CEDIME, né? Reserva não, transferência compulsória. As de eficácia contida, e a norma também tem um ou outro elemento lá de eficácia contida, e as de eficácia limitada, que aí são a regra da norma. A lei geral, a lei de organização, não de organização, a lei orgânica das polícias militares, ela está repleta de normas de eficácia limitada. Quer dizer, precisam de normas estaduais para que os direitos sejam válidos, e aí o senhor falou muito bem ali, quando a gente fala lá na referência do artigo 14, lá, em que existe no CAPT uma promoção ordinária, aplicável para todos os estados, de eficácia plena, e no parágrafo único, outros tipos promocionais, né, alguns já previstos pelos estados, pós-mortem, bravura e preterição, e um outro tipo que não está previsto para todos os estados, que é a transferência para reserva, por compulsória ou a pedido. Nestes casos, há necessidade de implementação da legislação estadual, por isso a eficácia da norma está limitada. Então, é muito serviço para os estados, até para poder padronizar isso. É uma legislação muito nova, né? Então, com certeza, ainda vai causar um pouquinho de celeumas aí nessas adequações aí com os estados. Bom, ativos e veteranos, a preocupação nossa é que todas as melhorias que a gente obtenha sejam alcançadas, né, pelos veteranos, até porque, como a gente colocou aqui, né, até por questão pragmática, né, que eu vou estar lá amanhã, né, e é óbvio que somente aquelas que são inerentes a quem está na ativa, que são a questão das funções, não tem como. Embora os veteranos nossos, alguns tenham até mais direitos que a gente, porque alguns, eles conseguiram incorporações definitivas no passado, coisa que hoje nós não podemos mais. Só que aí qual que é o problema? Esses que obtiveram a incorporação definitiva, eles às vezes têm que devolver dinheiro, porque essa incorporação acaba ultrapassando, né, o teto. E aí era uma briga que a gente estava tentando fazer, mas é difícil, porque depois vira uma parcela única, não tem mais mudança da parcela, de tentar fazer com que essa indenização, essa incorporação dele de indenização não incide, mas é muito difícil. É uma briga que a gente não vai conseguir. Mas a gente fez uma tentativazinha administrativa lá, tá? Porque, como a gente conseguiu para a função da ativa, aí o pessoal da reserva falou, e eu, né? Mas é difícil. Mas eles estão no teto, né? Está no teto. A briga nossa talvez seja para sempre esse teto e dar uma subidinha, né? Mas aí depende dos ministros do STF. Bom, preocupação com jovens oficiais nessa adesão, como eu falei, a gente tem uma dificuldade muito grande com os capitães majores. Reserva remunerada. Então, como a gente até já esgotou esse assunto aqui, né? Nós só temos hoje a pedido lá, temos aí trabalhado para verificar como que seria uma espécie de ex-ofício ou mesmo a cota compulsória. Oportunidades que nós temos lá. Nós temos uma proximidade muito grande das associações com os comandos das instituições, então as negociações que são realizadas, elas sempre passam, né, por essa conversa, até porque eu vi o coronel falando, acho que 2 ou 3 coronéis falaram a mesma coisa. Todas as vezes que chega uma demanda para o gestor do executivo, ele pergunta, você já falou com o seu comandante? Ou ao contrário, você já falou com a sua associação? Porque ele não quer problema político. Ele não quer depois tomar uma decisão lá na frente e aí foi contra a associação e ele sabe que isso é voto, ele sabe que isso é problema. Então ele quer que a coisa chegue para ele já apaziguada.
E hoje nós temos essa possibilidade, há um diálogo muito grande entre os comandantes gerais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, com as nossas associações. Proximidade com a Sejusp, nós temos uma proximidade, temos esses probleminhas aí de TCO e tal, mas nós temos uma proximidade muito boa com a Sejusp. Ele é um técnico, é um excelente secretário, não à toa está na pasta, então a gente tem uma proximidade muito boa com ele. Proximidade com o governo do estado também. O nosso presidente, até pessoalmente mesmo, ele tem uma proximidade muito boa com alguns integrantes do governo, e isso facilita muita coisa. Um exemplo foi essa questão da função dele administrativamente conseguir tirar do teto. Agora mesmo, eu conversei com ele sobre essa função do juiz militar, ele falou para a gente fazer uma visita lá ao secretário de administração para tentar resolver isso também de uma forma mais tranquila. É um decreto do governador estipulando qual que vai ser o valor que vai ser dado ao juiz militar. É isso aí que precisa. Por exemplo, como as questões de proximidade, né, favorecem isso. Os nossos pilotos que voam com os governadores, eles têm um decreto regulamentando a hora de voo. Porque ele está lá o dia inteiro no ouvido do cara, né? Então eles têm. Então seria um decreto regulamentando qual que é o valor do juiz militar, qual que é o valor do membro de CPO, de CPP, qual que é o valor do membro de conselho de disciplina, conselho de justificação. A PGE, às vezes, vem com uma conversinha fiada lá, falando assim, não, mas isso já é inerente à atribuição de vocês. Pô, mas está na lei, meu amigo, que eu tenho que receber. Eu não estou perguntando para vocês se eu tenho ou não tenho. Só preciso de regulamentar qual que vai ser o valor que eu vou receber. A mesma coisa a substituição. A gente vai tentar fazer uma demanda administrativa para que a gente passe a receber pela outra função que a gente está exercendo naquele período. Até porque a nossa legislação não proíbe em momento algum. E aí ela é bem clara, no parágrafo único do 23 da 127, quando ela fala assim que é inacumulável com outra função exercida fora da PM. Então, quando ela quis, ela falou quando que seria inacumulável receber. Mas não é uma função fora da PM, são duas funções na PM que eu estou exercendo, né? Bom, nós temos um deputado estadual oficial da PM, Coronel Davi, que foi ex-comandante-geral, que conhece todos esses meandros, né? Nós temos um vereador da capital, oficial PM, Coronel Alírio Vilaçante, que é um ex-presidente da nossa associação, que também conhece esses meandros. A gente tem uma boa relação com as demais associações. Nos últimos três anos a gente está à frente, completando agora, 3 anos a gente está completando à frente da associação. Todas as negociações que foram realizadas, elas foram realizadas com reunião com todas as associações. Ao final, a gente bateu o martelo em uma proposta. Então, a gente nunca, nesses últimos anos, deixou que uma associação, por exemplo, de praças, fosse lá na frente depois, com outro pleito, diferente daquele geral, para atrapalhar a negociação, ou vice-versa. Então, a gente sempre chegou, conversou, definiu, tanto assim que os nossos pleitos agora são os seguintes: melhorar, como o coronel falou, o subsídio do soldado, e melhorar o subsídio do nosso tenente. Quer dizer, as duas portas de entrada, né, praticamente, da nossa instituição. Então, o nosso pleito atual é esse. E isso tudo conversado com as nossas associações. Bom, eu não... Os desafios, maior adesão associativa, maior participação em assuntos institucionais. Como eu coloquei aqui, eu acho que as associações elas podem contribuir mais do que somente falar em subsídio, né? Retomada da autonomia financeira das instituições, que também é uma forma de empoderá-la. O TCO, que nós temos essa dificuldade. A vigilância com as legislações municipais, estaduais e federais. Nós tivemos, por exemplo, uma situação em que o prefeito, né, no caso a Câmara Municipal, mas uma lei do prefeito, de iniciativa dele, passou a chamar a Guarda Municipal de Polícia Municipal. Então, prontamente a gente entrou com uma ação no nosso TJ e fomos vencedores dessa ação. Se for uma lei federal um dia, beleza, mas enquanto tiver definido assim, a gente não pode deixar, porque aí também está invadindo as nossas, né, searas, né?
E assim como, né, as legislações estaduais e federais. Manutenção da paridade e integralidade, eu falei isso umas 3 vezes, porque eu acho que isso é mais importante mesmo. Buscar a virtude, né, nossa, essa questão aí da academia, né, de letras, eu acho que vem um pouco disso, da gente melhorar o nível nosso dos oficiais, da gente melhorar realmente a nossa participação, a nossa presença na sociedade, isso também é importante, do que a gente ficar só com aquela fama de truculento, de resolvedor de problema. Não, nós somos também profissionais que temos, né, a nossa capacidade, produzimos cultura, produzimos ciência. Bom, considerações. Então, a importância de eventos dessa natureza, novamente parabenizo, né, o Coronel Cardoso e toda a equipe dele, porque são nesses momentos, tantas, né, conversas que nós fizemos aqui, problemas que vocês já superaram aqui, e outros até que vocês viram que nós temos lá uma situação que vocês podem utilizar aqui, referente à questão do tempo de serviço aí dos convocados, né? Outra coisa que eu coloco como uma consideração final, tem esse artigo aqui do Coronel José Vicente da Silva, incentivos perversos. Esses incentivos perversos, ele coloca referente a segurança pública, como as dificuldades que nós temos para alcançar, às vezes, resultados na segurança pública. E eu trago isso também para a nossa realidade. O que seria isso? Criação de situações pessoais que fazem com que, às vezes, colegas nossos acabem não brigando por aquilo que deveriam brigar pela gente. Então, às vezes, é um cargo diferente que o cara recebe, às vezes é uma promoção que seja, às vezes é uma situação que envolve uma convocação. E isso aí a gente sabe que muitas vezes é uma forma da gente dar um cala-boca ali e dificultar, causar ali porque aquela pessoa não vai ter isenção de brigar mais. Se ele está convocado, você acha que ele vai fazer um embate? Não precisa de brigar, eu sou contra também uma oposição de briga, mas alguns assuntos são mais espinhosos. E dependendo desse assunto, se a pessoa tiver um determinado local, ele não vai fazer esse embate. Ele não vai fazer. Até por uma questão pessoal mesmo. Defesa dele. Então, eu, por exemplo, até conversando, hoje eu já sou a favor até, de repente, das nossas associações terem uma situação em que a gente se afaste mesmo. Que a gente fique afastado mesmo e pega lá o melhor, a melhor função recebida dentro da PM e dá para o presidente da associação aqui fora. Para que ele não tenha perda, né, salarial. Mas que ele não tenha nenhum tipo de situação em que ele tenha medo de fazer o embate e perca o cargo que ele esteja, a função que ele esteja, ou perca, de repente, uma convocação que ele esteja. Então, hoje eu já penso assim que daria um pouquinho mais de, vamos dizer assim, isenção, né, para as brigas que a gente possa fazer. Brigas que eu digo no bom sentido, tá? Ganhos a médio e longo prazo, né? Isso aí nos daria, porque às vezes a gente conseguir vantagens momentâneas e pessoais, a gente obteria vantagens para toda a coletividade a médio e longo prazo. Então, a importância dessa representatividade política e do empoderamento institucional para a obtenção dessas demandas. Pessoal, desculpa ter delongado bastante, né? A gente está meio já cansado de outros eventos, de outras situações, mas eu acho que foi importante, porque além de falar, eu ouvi também bastante os temas aqui, né, são temas recorrentes a todas as instituições, e o que eu ouvi aqui também foi importante para eu levar para o meu estado, para a gente poder aperfeiçoar aquilo que a gente vem fazendo lá, para adequar as legislações que são necessárias à adequação e para estar sempre buscando, né, a melhoria para os nossos oficiais principalmente. Tá bom? Eu agradeço aí, muito obrigado pela atenção.